aconteceu com o Vasco, não vou ficar falando sobre isso. Repetindo, o povo já sabe, você já sabe. Todo mundo já sabe, tá? Tem gente que não pode saber. Vou ter que falar, Dani. O Vasco estava Sul-Americana, né? Passamos até aqui no SBT. Sim. E aí foi uma goleada pro Independente Del Valle na competição, tá? Agora vai encarar o Grêmio no sábado com mais uma preocupação na bagagem. O Vasco é o time mais vazado da Série A. São 44 gols sofridos. Lucas Pedrosa. E eu tava vendo o Carille ontem com um plano defensivo, não toma gol, né? E no Vasco não era assim. Não, ele tentava fazer aquilo que ele nunca fez na vida dele. O quê? Ele tentava jogar. E ele não é esse cara. Ele é o cara que realmente monta grandes sistemas defensivos e tenta, obviamente, numa bolinha ferir o adversário. No Vasco ele queria ser o Guardiola. Não deu certo, né? E olha que o Vasco tem o Léo Jardim, tá? Tem o Léo Jardim, tem um goleiro que é, pra mim, o melhor goleiro do Brasil. Se não é o melhor, tá entre os 3, sem dúvida alguma. E mesmo assim tem números horrorosos. Isso mostra, como a gente vem falando aqui, como o João Vitor prejudica o time, como o Hugo Moura prejudica o time, como o Lucas Piton nessa temporada também tem prejudicado o time nessa parte defensiva. Porque o Paulo Henrique, quando eu falei aqui da linha de zaga inteira, o Paulo Henrique, por exemplo, é um cara que tem os maiores duelos vencidos no futebol brasileiro. Então, assim, é um cara que também tenta melhorar esse sistema de recomposição. E isso é um claro sinal de alerta para a diretoria, que precisa contratar zagueiro, que precisa contratar volante que tenha intensidade, que é necessário, que na lateral esquerda o Lucas Piton talvez esteja precisando de um banco. Então é o Vasco que tem que melhorar muito defensivamente, começar a não perder para depois pensar em vencer. A verdade, Vene, que não é só o banco, né? O Vasco, chegou o Diniz e realmente deu uma cara pro Vasco, e tá tudo bem, é isso aí. Um dia vai ganhar, um dia vai perder. Eu falei ontem, esse recorte dos 2 jogos não é o recorte, não vai ser o que vai acontecer a temporada inteira, né? Foram coisas absolutamente específicas que aconteceram nas 2 partidas. Mas também é muita coisa ainda para melhorar no Vasco. E essa questão defensiva, ela não é de hoje. Há quanto tempo o Léo Jardim tem sido um grande destaque e mesmo assim o Vasco é muito vazado. É um time defensivamente muito frágil por essa irregularidade inconstante, não só de toda a equipe durante um jogo, joga 10 minutos bem, depois joga 30 minutos muito mal, como também de personagens que do nada falham de formas bizonhas em cada partida, o Vene Casagrande. Esse exemplo do Léo Jardim que você citou, vamos pegar a última partida. O Vasco tomou 4 gols. Mas se não fosse o Léo Jardim, poderia ter sido 8. Exatamente, é um jogador que tem salvado o Vasco da Gama e mesmo assim o Vasco continua sendo o time mais vazado da Série A. Não é culpa do Fernando Diniz, muito pelo contrário. Até porque ele tem 4 jogos, ele acabou de chegar ao Vasco da Gama, seria injustiça a gente botar na conta dele, mas de fato é um corte que mostra que o Vasco precisa melhorar o setor defensivo. Mas agora o Diniz é o treinador, não é culpa dele. Mas ele é o responsável por tentar melhorar esse tipo de situação e precisa melhorar. Não dá para um time que quer ganhar algo ficar tomando essa quantidade de gols. Para você tomar essa quantidade de gols, você tem que fazer muitos gols, que não é o caso do Vasco da Gama também. Então, assim, preocupa bastante, mas querendo ou não, o próximo adversário, teoricamente, é um adversário mais fácil, porque o Grêmio vive uma péssima fase. Não é culpa do Fernando Diniz, mas se ele continuar insistindo nas mesmas peças, vai ser. Ele hoje é que você continua escalando os mesmos jogadores que prejudicam o seu time, você vai ser o responsável. Beleza, vamos fazer o seguinte, que ele já tá prontinho lá. Thiago Carvalho postou uma foto no Instagram, vai lá, Thiago com TH Carvalho. Rapaz, com cabelo sexy, saindo numa foto assim, aí tem um flash, é tipo uma festa, um negócio bonito. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. Abemos a apresentação de Thiago Mendes, meu modelo preferido. Ainda não abemos, mas de vez em quando tem que fazer um biscoito na internet, né, GV? Boa tarde pra você, Fernandão, boa tarde também pro Flavinho. Olha, ainda não começou a apresentação, o pessoal aqui do Vasco tá nos últimos preparativos, porque daqui a pouco o Thiago Mendes vai falar pela primeira vez, então, com a camisa do Vasco, jogador Cruz Maltino, primeiro reforço, inclusive, para essa sequência de temporada aí, pode, inclusive, fazer a estreia já no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Está regularizado no bid da CBF, então pode ser relacionado pelo Fernando Diniz já no sábado em São Januário. Agora, quando ele chegou ainda lá no aeroporto, o Thiago disse que não estava 100%, que ia precisar aí de cerca de 2 semanas de preparo físico para poder estar 100% e ficar à disposição do Fernando Diniz. Essa, é claro, é uma das perguntas que nós vamos fazer para o volante, o novo reforço do Vasco, contrato assinado até o final de 2027. O Thiago chegou a ter outras propostas de equipes brasileiras, como o próprio São Paulo,
Paulo, onde ele já jogou, o Santos também, mas escolheu voltar para o Brasil defendendo as cores do Vasco. Na época em que negociava com o Vasco, teve uma ligação do Diniz, uma ligação também do Léo Jardim, com quem já enfrentou na Europa. Então a gente vai fazer essas perguntas para ele, saber como é que foi essa negociação, o que é que o Vasco apresentou de projeto para ele, saber então por que ele escolheu a camisa do Vasco. Daqui a pouquinho, cerca de alguns minutos, o Thiago Mendes vai ser anunciado e apresentado aqui em Jacarepaguá, no prédio onde fica a SAF do Vasco, e aí a gente vai poder tirar essas dúvidas e saber se ele vai ou não ser relacionado para o jogo contra o Grêmio no próximo sábado, GV. Muito bem. Thiago Carvalho, você quer falar um pouquinho da sua foto que você postou lá? Thiago M. Carvalho? Então, de vez em quando a gente tem que fazer um biscoitinho na internet, né, viu? Faz parte, você precisa agregar diferentes tipos de público, entendeu? Agora a pergunta que fica é, quando você posta uma foto dessa, e se você já é em São Paulo, ela é biscoito ou é bolacha? Eu ia perguntar qual tipo de biscoito. Biscoito polvilho, biscoito maisena, recheado, sonho, rosca. Qual era o biscoito que você queria? Mas tá tudo certo, o Fernandão já respondeu pra mim. GV, Cookie. o bigodinho dele. É cookie. Bigode. Cookie, eu queria cookie. Cookie é bom. Ai, caramba. Deu uma cacofonia. Tá bom, Thiago, obrigado pelas informações. Grava tudo aí, que cookie é muito bom. Muito obrigado. Eu não gosto porque eu não gosto de doce. Eu gosto de frango a passarinho. Vocês são muito enzo. Eu gosto de aipim frito. Ontem eu comi galinha coqueada. Melhor que muita gente. O aipim frito é bom demais. Aipim frito com cerveja. Qualidade. Nossa. Pô, cara... É fome, amanhã, então, vamos nessa? Amanhã? Sexta-feira? Aipimzinho com cerveja lá no teu primo lá? Adoraria. Lá no teu primo. Vamos lá. Vai ter desconto? Óbvio. Ah, tá. Porque a gente tá tudo duro aqui. Óbvio. Final do mês tá chegando. A gente tá tudo duro. Bom, Thiago Mendes, vamos lá. Onde vai jogar? Se tiver em condições, já é titular absoluto desse time, que a volância do Vasco tem moral ali. O Moura, a galera joga bola. Mas o Thiago tá em outro nível. Eu queria ouvir de vocês, pro torcedor do Vasco que tá em casa. Eu acho, GV, que ele vai disputar uma vaga como segundo homem do meio campo. Segundo? Eu não sei se vai ser como primeiro. Pode até acontecer. Porque ele joga também de primeiro. Joga. Eu acho que esse é o ponto forte dele. Essa possibilidade dele fazer outras funções dentro do meio campo. Agora, eu acho que ele chega para ser titular. Quando ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele vai ser o escolhido do Diniz quase em todos os jogos. Não sei se junto com o Tietê, ou então o Hugo Moura, enfim. São algumas das possibilidades que o Diniz tem. Ele ainda tem o Paulinho, ele ainda tem o Jair, tem o Matheus Carvalho, ou o Cocão, se você preferir. Então, são algumas opções para essa faixa do campo. Mas, para mim, o Thiago Mendes, bem fisicamente, ele é o melhor nessa faixa do campo das opções que o Diniz tem. Minha avaliação. Fernandão. Ô, GV, não sei como o Diniz vai fazer, mas é óbvio que ele vem para brigar para ser titular. Se vai ser, a princípio, não sei. Mas ele tem uma coisa que os outros dois não têm. Acho que o Paulinho pode até ter, mas é um cara que não conseguiu recuperar a melhor forma. Que a gente está vendo muito no vídeo aqui, que é essa finalização de média distância, que pode ajudar muito o Vasco, dar ao Vasco mais uma opção de fazer gols. Haja vista que a gente tem visto que o Vasco tem tido dificuldades. No último jogo contra o Independente Del Valle, até acho que exagerou um pouquinho nessas finalizações de média distância, podia tentar chegar um pouco mais em cima. Nos 10 minutos dos quais o Vasco teve bem no jogo, né? Depois que o Pitão foi expulso, aí a coisa degringolou. Mas acho que ele vem para jogar, vem para brigar sim, e é um jogador experiente e vem dar um pouco mais de tranquilidade. E bate falta, né? Não, e o que a gente falou, GV, com relação a esse cara para chamar os caras, calmou, rapaziada, vamos devagar aqui, vamos controlar o jogo, não vamos nos afobar, para ter um pouco de consciência, né, de estabilidade emocional, que eu acho que o Vasco está precisando disso em jogos que as coisas não acontecem da forma com que a equipe espera que aconteça. É você ter jogadores experientes para tomar as melhores decisões possíveis quando a parada não estiver indo bem. Queria saber dos senhores os palpites para o jogo do Fluminense. Temos 1 minuto e meio ainda. 2-1 Fluminense. Eita, beleza. Gol de Arias e Germancano. Aí eu deito e rola. 1-0 Fluminense, Cano. Não tem problema, é 4,20 também. Tá bom, é o odd alta. Eu acho que o Arias vai fazer gol porque vai ter choro. Também a despedida acho. dele, Também vai fazer gol, vai ter choro. Vai ter um pênalti. Vai ter um pênaltizinho. E o Vasco pega na próxima rodada o Grêmio, não é isso? Isso, sábado, São Januário. O Vasco pega... que a gente falou ontem bastante disso. É um jogo importantíssimo pro Vasco vencer, sair um pouquinho lá daquela zona lá de baixo, da zona da confusão, como diria o Luxemburgo, e aí na terça que vem contra o Del Valle, joga, compete e vê o que vai acontecer. Tô com o bigode. Estabelecendo prioridades. É isso. Porque é um jogo que o Vasco precisa vencer
pelos 3 pontos, mas porque tem muitas outras coisas envolvidas. Muitas. Vasco não consegue. Se Vasco perde em casa pro Grêmio no sábado, na terça-feira contra o Del Valle, vai ser um clima de... Horrível, horrível. E GV, só uma coisa que agora que me lembrei de falar. A diretoria do Vasco podia fazer igual a diretoria do Santos. O Santos teve proposta para vender o mando do jogo contra o Flamengo. Manteve na Vila Belmiro. O Santos ganhou o jogo. Por que o Vasco tá vendendo mando para Brasília? Perfeito. Joga em São Januário. Em Brasília o Tá Flamengo amassava torcedor. esse Santos. Pelo amor de Deus. Ótimo retrospecto em casa. Pouco aproveitado pelo técnico Cuca no Atlético Mineiro, o atacante Júnior Santos pode estar de saída do clube. Destaque no Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o jogador ainda não conseguiu repetir as boas atuações com a camisa do Galo, o que tem gerado especulações sobre uma possível negociação. Com seu nome em baixa no elenco atleticano, alguns clubes da Série A já demonstraram interesse em contar com o atleta. Entre eles, o Vasco da Gama aparece como um dos mais interessados. A diretoria cruzmaltina, por intermédio do presidente Pedrinho, teria formalizado uma proposta de empréstimo até o fim da temporada. No entanto, o Atlético Mineiro não tem interesse em ceder o jogador por empréstimo. A posição da diretoria alvinegra é clara. Só aceitará negociar Júnior Santos em definitivo, visando recuperar parte do investimento feito em sua contratação junto ao Botafogo. A multa rescisória do atacante gira em torno de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, valor considerado alto para os padrões financeiros do clube carioca. Mesmo diante das dificuldades, a diretoria vascaína segue ativa no mercado em busca de reforços. O desempenho fraco do setor ofensivo preocupa, e o nome de Júnior Santos agrada ao técnico Fernando Diniz por suas características de velocidade e força física no ataque. A negociação, no entanto, ainda é considerada complexa, e depende de avanços nas conversas entre os clubes, além de um possível acordo para a redução dos valores ou outra forma de viabilização do negócio. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Júnior Santos seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.